E no processo terapêutico, você acabou descobrindo um trauma da sua infância, que você não tinha acesso a isso. Então, sim, foi uma vida de abandonos, mesmo que eu não percebesse. Eu olhei, eu falei, eu vou casar com essa menina. Eu não te conhecia. A partir do momento que eu comecei a pensar nisso, já começou a transformação. Você falou assim, gente, que estranho. Como foi? Foi estranho. Aquela sensação de que era uma pessoa mesmo que não era mais você. Sim. Emocionalmente eu era louco. Não é o que você quer fazer, é o que precisa ser feito. Aqui eu estou enterrando o velho Paulo. Porque eu ficava pensando, da onde vem tanta raiva? Meu Deus, da onde vem tanta raiva? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Histórias que Saram. Aqui é um espaço para você respirar fundo e se conectar com histórias reais, em busca de se conectar com a sua própria história. Você vai ouvir aqui cicatrizes que um dia foram dores e feridas abertas, mas que hoje são histórias que inspiram outras pessoas a transformarem as suas vidas. O meu nome é Roberta Sara, eu sou filha amada do Pai, mulher, esposa e mãe, e atuo como escritora, como psicanalista, como palestrante e mentora, com foco na área emocional e comportamental. E nesse primeiro episódio, não poderia ser um convidado mais especial do que o meu marido, meu parceiro de vida, 27 anos juntos. Ele tem uma história incrível que também vai falar muito ao seu coração e vai te inspirar também. Paulo Santos, mais conhecido como o amor da minha vida. Muito obrigada por aceitar corajosamente o meu convite e ser vulnerável e trazer realmente aqui parte da sua história, mas sobretudo como você passou essas barreiras, como você venceu e como você ressignificou aquilo que você descobriu até meio que recentemente num processo de transformação. Como eu estou ultrapassando, né, essas barreiras, na verdade isso, até hoje. Bom, prazer estar aqui com você, uma honra, né, enorme você participar ainda mais do primeiro episódio. E obrigado, né? E uma responsabilidade também, porque as coisas que eu vou falar aqui são coisas muito profundas, apesar que tudo com você é muito profundo, né? Tudo. Quem te conhece já sabe que o negócio é mais embaixo. Então, tô aqui, tô disponível, vamos lá. Vamos lá. Eu quero encorajar você a olhar para a sua história de vida, mas não para ficar presa na sua história de vida, para tentar entender o que talvez lá atrás pode estar trazendo algum comportamento tóxico ou disfuncional que tem inclusive dificultado os seus relacionamentos ou as suas conquistas e focar na transformação. Mas a gente começa um pouquinho trazendo a história. E aí eu quero saber, meu amor, qual é a sua história? Como foi a sua infância? Quais foram os marcos que você viveu na sua vida, que foram quebras emocionais? Conta um pouquinho para a audiência. Vamos lá, sim. Bom, lembrar da minha infância é uma coisa até que um pouco difícil para mim, pois eu não tenho memórias antes dos meus 7 anos. É engraçado falar não tenho memórias, né? Eu não lembro, eu tenho flashes de alguma coisa. Mas vamos lá, fui criado pela minha mãe e pelo meu pai. Minha mãe tinha uma idade bem diferente do meu pai era bem mais velho também, era um aposentado da Polícia Militar. E minha mãe tinha assim, um carinho enorme por mim, pelo que dizem, pelo que eu ouvi falar. Não é uma coisa que eu tenho assim muito... Tanto que eu vejo fotos, eu não lembro da voz da minha mãe, eu não lembro do rosto dela, só olhando pela foto mesmo, não lembro da voz dela. Então para mim é muito longe isso, é engraçado, porque geralmente a criança ela lembra bastante da mãe. Mas eu acho que por ser uma idade tão nova, né, eu não sei se meu cérebro bloqueou isso, ou se realmente a gente não lembra depois de um tempo. Então, acredito sim que fomos uma família feliz até então. Lembro, meu pai era uma pessoa um pouco mais brava, minha mãe também era brava, eu lembro de algumas coisas, porém ela é muito amável. Todo mundo fala que ela era uma pessoa que todo mundo gostava de estar com ela. E a gente vê até por fotos das pessoas em casa, os aniversários que eram cheios, aí, aqueles bolos maravilhosos, ela fazia uns bolos enormes, maravilhosos. Então, e as pessoas que falam dela falam muito bem. Então eu acredito que realmente ela era essa pessoa. Até os 7 anos de idade, ok, era essa família, tudo bem, tudo tranquilo. Nós tínhamos uma classe social média, uma classe média. Meu pai era oficial da Polícia Militar, então tinha uma renda ali legal, tínhamos nossa casa, nossas coisas, então vivia bem, vivia tranquilo. Até meus 7 anos de idade. Até 7 anos de idade, que aí fomos pegos com a primeira perda da minha vida, que foi o falecimento da minha mãe, que faleceu devido a um câncer. E pelo que eu ouvi foi muito rápido, porém algumas pessoas falam que uns 2 anos, então também não sei precisar muito essa fase aí também. E a partir daí começa uma nova história, um novo Paulo ali que nasce mais uma vez, né? O Paulo que nasce aos 0 anos e
depois ali aos 7 anos de idade. Depois vai nascer mais algumas outras vezes aí durante o episódio. Com essa ruptura muito brusca, Sim. né? Pelo que a gente ouve falar dos seus parentes, das pessoas que te acompanharam nesses primeiros anos de vida, que sua mãe era muito amorosa, que sua mãe era muito carinhosa, que vocês ficavam assistindo filmes e que tinha esse afeto e essa presença muito real. Sim. Então imagina para uma criança ali aos 7 anos de idade, quando ela está indo para essa fase da terceira infância, que é uma fase tão importante ali, que ela vai descobrir e desbravar quem ela é, saindo um pouco dessa dependência que tem ali com a mãe, a essa perda brusca. Você Sim. consegue lembrar do dia da notícia que você recebeu ou do velório, alguma coisa, como foi o seu sentimento, alguma sensação? Sim, lembro bem. Nessa época eu passei um tempo com uma prima minha muito querida na casa de um tio e uma tia, enquanto minha mãe estava no hospital. Lembro da presença do meu pai, a gente indo para o hospital em algumas vezes, de eu visitar minha mãe juntamente com ele. E de repente um dia eu acordei, fui pro meu pai, ele chorando um monte, olhou para mim assim, a primeira vez que eu vi ele chorando, nunca tinha visto ele chorando, e detalhe, nunca vi mais depois também, foi a única vez que eu vi ele chorando. E aí ele olha para mim e fala, ó, infelizmente sua mãe, né, não tá mais com a gente e tudo, ali, óbvio, chorei, mas eu acho que, não sei, uma criança não entende muito, né, isso. E aí lembro também, tem um flash depois, no velório, eu brincando ali de esconde-esconde com as crianças, tudo. Tem esses flashes, eu rindo, brincando, tudo. Aí na hora que o caixão realmente vai pra sepultura ali, aí eu choro. E aí é outra vida. Ali eu não lembro. É até engraçado a gente falar sobre isso, porque as memórias que te contam, parece que é alguma coisa que te conta que parece que nem é verdade. É verdade. Tipo, quando você falou, da sua mãe que tava ali, vocês ficavam assistindo filme. Tá, mas não tem, é zero lembrança. É muito engraçado isso, né? Não sei se foi bloqueio ou enfim, né? Pode ser, pela perda, Sim, principalmente pelo que ela representava para você, uma mãe que representa para qualquer criança, sim. E principalmente uma mãe muito presente e amorosa, e aí esse bloqueio. E é importante a gente falar disso, porque isso foi um marco na sua vida que gerou uma consequência no seu comportamento que a gente só foi descobrir tempos depois, né? E aí depois que você viveu essa dor, como foi? Você continuou morando com seu pai? Como foi ver a dor do seu pai? Ou ele não teve condição? Então, partindo desses 7 anos, aí eu fiquei na casa dessa prima, onde eu fui muito bem tratado, muito bem criado. Meu pai estava lá em todos os momentos, mas sim, percebi ele mais triste, acho que até mais bravo também. Então, eu até não lembro muito do meu pai nessa época. Sim, eu sei que todo dia ele estava lá na casa desse tio e tia também. Mas eu não lembro do nosso relacionamento nessa época, como que era. Meu pai era uma pessoa mais fechada, era uma pessoa mais de poucas palavras, conseguia falar algumas coisas assim, mas não era muito profundo. Ele não se aprofundava. Então, sim, tinha um relacionamento muito bom. E o meu pai, porém, não nada profundo assim também. E sim, muito, né, ó, não pode isso, não pode aquilo, aqui, não, é assim. Então, você imagina, né? Uma criação militar. Então, é isso que foi. E a idade dele também. Acredito que ele também tinha medo de ir a qualquer momento. Então, o que eu posso deixar de não, ensino? Pessoa com 63 anos tem um filho. Aí, vamos lá colocar mais ou menos aí 7 anos. Depois, 70 anos, o filho tá ali, perde a mulher, tem que criar o filho sozinho. Fora que ele veio de um outro casamento antes da minha mãe, que ele tinha perdido a esposa também. Então já era a segunda esposa que ele tava perdendo. Esse primeiro casamento dele não teve filhos. E ali no segundo ficou um BOzinho para ele ali resolver, né? Falou, e agora, né? O que eu faço com isso? Então eu entendo perfeitamente hoje, como adulto, né? Lógico. E ali, a partir dessa moradia com minha prima, com meus tios, eu tive uma vida legal, eu tive uma vida muito boa, uma vida de família mesmo. Minha tia era maravilhosa, uma pessoa sorridente, alegre, feliz. Eu tenho muita lembrança dela assim de sempre feliz. Eu não lembro dela chorando, não lembro dela brava, nervosa, não lembro. Isso não lembro mesmo. Minha prima, meu Deus, né? Ela até fala que quando eu saí da casa dela foi como se ela perdesse um filho até, né? De tão juntos que a gente era também. Ela me levava pra escola, a gente brincava na rua. E ela mesma falou que naquela fase eles procuravam deixar minha mente muito ocupada, que eu não pensasse na morte da minha mãe. E aí ficamos ali um bom tempinho. Tinha meu tio também ali, meu tio também era militar, ele era irmão do meu pai. E engraçado, por mais fechado um pouquinho que meu tio era também, mas ele era um pouco mais
mais presente, vamos dizer assim. Então eu lembro dele me puxando para fazer exercício de manhã junto com ele, indo brincar com... Tinha 2 pastor alemão enorme lá, 2 cachorros, a gente brincando com os cachorros. De eu sair com ele o dia que ele ia para banco para fazer alguma coisa, ele me puxava, a gente dava risada, brincava ali também. E lembro também dele fazer exercício comigo de escola. Coisa que eu até perguntei para minha prima, um dia que eu fui conversar com ela, eu falei, eu tenho alguns flashes, parece que o tio estava comigo do meu lado, fazendo exercício, me ensinando alguma coisa. Ela falou, era verdade. Então, tipo assim, eu tive... Vamos lá, supriu. Por mais que não era a minha família de origem ali, vamos dizer assim, veio para outro lado, só que supriu por aquele momento. Então, passa-se um tempo, aí, óbvio, fui morar com meu pai, né? Normal, meu pai já estava, acho que melhor, tudo, vamos para casa. Aí fomos para casa e mais uma ruptura, né? Que eu não percebia até então, porque, ok, né? Você não lembra. Aí fui para casa, aí a vida nova com meu pai sem minha mãe, né, com algumas pessoas que trabalhavam em casa, tudo, então sempre tinha uma pessoa diferente também, em casa era bem complicado. Meu pai queria arrumar umas namoradas, não deixava também, eu era gente, criança, e outra, né, eu perdi minha mãe, Sim. pô, você não vai tomar meu pai, a criança já pensa dessa forma também, então atrapalhei ele bastante em alguns momentos aí também. E aí ficamos lá. Ele me levava para a escola, cuidava muito bem de mim, muito. Meu pai tinha, assim, um cuidado enorme comigo. Em relação à segurança, em relação a ir para a escola, volta para a escola, pentear cabelo, dar até o café com um pãozinho molhado dentro, que as pessoas, né, nossa filha fala, que nojo. Então era assim que funcionava o negócio. Nos anos 80 era assim. Só que assim, eu fui até os 12 anos, assim, né? Então já tinha passado, não precisava tanto assim, né? Então cuidou, mimou bastante, né? Então fui mimado, tive o que eu queria nessa época, tive o que eu queria, porque, queira ou não, ele estava ali. Sim. Era a única coisa que ele tinha, era o filho. Então, queira ou não, acho que a gente se aproveita um pouco. Acho que o cérebro nosso acaba se aproveitando disso. Então não tinha algo que eu não conseguia. Uma que eu sou bom de argumento, não é à toa que você está comigo 27 anos. Então, quando não tinha jeito assim, eu ainda tentava até conseguir. Então, para mim, até ouvir um não é difícil. Sempre foi difícil. Eu sempre vou atrás do sim. Mesmo que hoje eu sei, como adulto, que tem hora que não é não. Mas eu sempre tento sim. Vou até o fundo lá para ver o que acontece. Ficamos bastante tempo. Nesse tempo também eu fiquei na casa de uma prima que tinha uma diferença de idade grande em relação a mim. Né, que poderia ser considerada tia e às vezes até chamava de tia também, o pessoal chamava de tio. Porque os filhos dela, sim, tinha a minha idade. Tudo isso também tem a ver com meu pai ter tido eu mais velho, né? Então, óbvio que um primo já é mais velho, então o primo de segundo grau é o primo que tem minha idade, às vezes até terceiro. Mas enfim, aí ia pra casa dela, tinha os meus primos lá que a gente brinca, os filhos dela, né? Que a gente brincava demais, era então bastante na rua. Era uma família assim disfuncional, tá? Tinha muita briga, eu vi muita briga lá, bebida. Então tinha um certo descontrole que até foi, eu acho que foi até gerando os meus comportamentos. De tanto ver aquilo, se torna normal para você. Por mais que você se assusta num começo de uma briga, outra coisa, quando você vê muito, parece que se torna normal, que você tem que ser assim também, né? Até para se defender. Enfim, não sei. Mas aí fiquei um tempo lá, indo e vindo. Meu pai deixava bastante lá, então até um certo abandono, porque eu ficava lá com a criançada. Eu queria até ficar mais lá, porque querendo ou não também era uma família. Eu acho que eu saí da minha família, fui para a família daquela minha tia. E aí saí daquela família, eu não tinha mais a família, né? Tipo uma mãe fazendo comida, uma mãe estando ali, brincando. E também nessa casa dessa prima tinha também, ela estava ali todo momento. Com os filhos, né? Ela sempre foi uma pessoa muito cuidadosa. Ela cuida até extremamente de todo mundo. Então ficamos ali nesse vai e vem bastante tempo, até que chega aí. Bom, tive um episódio lá durante esse tempo aí também, que depois a gente vai abordar lá na frente. E aí, 17 anos, vamos lá, vamos passar aqui. 17 anos, aí quem falece é meu pai, né? Um ano prestes eu fazer 18 anos, ele tem uma pneumonia que foi muito rápida, ele fumava desde os seus 12 anos de idade, nunca se preocupou com isso, e ali chegou até o médico, conversou com ele na época, falou,
seu Afonso, o negócio é o seguinte, você tem aí, se você parar de fumar, mais uns 10 anos de vida. E ele já com 81, 80 para 81. Você tem uns 10 anos de vida. Porque sim, ele era forte, né? Já, ou seja, toda a vida que ele teve ali tava ali ainda, de exercício, de tudo. E aí ele falou também, em um ano você vai falecer se caso você não parar. Em um ano, esquece. Ou seja, a escolha é sua. Não sei cargas d'água, não sei se ele não conseguiu, não sei o que for, mas realmente, não deu um ano e ele faleceu. E aí, mais uma aí perda. É a terceira vida minha. Exatamente. Porque você experimentou várias configurações Sim. de família. Se pensar, a sua família de origem, com seu pai e com a sua mãe. Uma quebra, uma ruptura, você foi para uma outra configuração familiar na casa da sua tia, do seu Sim. tio, que era amor, afeto, carinho. Aí volta uma outra configuração. Agora só você e seu pai. Sim. Depois, essa convivência com essa outra tia que tinha primos, que era uma família disfuncional, mas que era uma família. Tinha comida, tinha brincadeiras e tudo mais. E agora, você sozinho. Aos 17 anos, tendo experimentado já tanta dor e tanto abandono. Você consegue identificar hoje, como adulto, os maiores conflitos que você teve naquela época? Sim, sim. Ali começou uma fase diferente para mim, porque, queira ou não, também eu estava envolvido na parte profissional. Eu estava bem nessa parte profissional, ou seja, eu comecei a trabalhar com 16 anos em algo que eu gostava muito. Então eu comecei e inclusive fui sócio de um primo meu. E logo quando teve essa ruptura, e essa ruptura é até interessante falar de alguns detalhes. Quando o dia que meu pai faleceu, foi um dia assim atípico para mim. Porque eu não sou uma pessoa, por exemplo, que gosta de dançar, de cantar, e nesse dia foi um dia assim que eu fiz todas essas coisas. Eu tinha saído com amigos, a gente tinha ido para um lugar bem legal aí, que eu gostava bastante. Só que eu sempre, quando eu ia nesses lugares, eu ficava mais ali observando, né? Sempre gostei da parte técnica, parte de som, essas coisas, sou apaixonado por música até hoje. Para quem não sabe, ele já foi DJ. Sim, um sim. bom e excelente DJ. Sim, ainda arrisco de vez em quando ainda. Não é foi, não. Sou. E aí a gente foi para lá, brincou, curtiu tudo. E aí saímos de lá. Quando eu chego em casa, o carro do meu pai não estava lá. Tinha um outro primo meu lá me esperando. Ou seja, lá para as 4, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, provavelmente. Aí eu falei, ixi, alguma coisa aconteceu. Porque meu pai já estava internado, né? Aí olhou para mim e falou, o seu primo, o outro primo aí pegou o carro do seu pai e precisou ir lá pro hospital porque seu pai piorou. Eu falei, mesmo que eu tinha 17 anos, minha cabeça já era um pouquinho para frente assim. Eu falei, não, morreu. Eu falei, não tem outra coisa ali. E aí fui para casa da prima, eu sei, aí tava meu padrinho junto, não sei o que, no fim apareci lá no hospital, né, também. E lá eu pude olhar meu pai ali naquela maca, reconhecer o corpo ali que eles pedem, por mais que não tá, né? Fui, as pessoas, não precisa. Eu falei, não, eu quero. Uhum. Ajudei a trocar para pôr no caixão. Então ali para mim foi também uma coisa muito... Término foi vivido em Sim. todas as etapas. Sim, ali eu acho que foi o término mesmo, né? Até ali olhar e fazer, e participar até desse momento mesmo. E por mais que você não acredita, por mais que você olhe ali, parece que é o que eu sempre falo. Eu acho que essa parte da vida, ela é muito estranha. Porque quando você olha, não é mais a pessoa realmente que está ali. Mas, queira ou não, é o que ficou com você ali, né? É aquele corpo ali da pessoa que viveu com você todo esse tempo. Então, mas é abrupto também. É muito abrupto isso também. E aí aconteceu isso, aí, ok, meu pai foi embora, mas toma eu sozinho agora. Ok, tinha uma casa, tinha uma boa renda com o negócio que eu tinha. Ele era militar, fiquei com uma pensão da Polícia Militar, por ser menor ali, né? Ou seja, assim, financeiramente eu estava bem, mas sozinho. E aí esse primo meu sócio, me chamou para morar com ele, né? Porque eu não aguentei ficar em casa. Eu fiquei até 2 dias com alguns amigos, eles falaram, não, vamos dormir aí com você e tudo, mas não dava, não tinha como. Eu não queria ver a casa, eu não queria ver o carro dele. Eu ouvia o barulho do carro, assim, o carro parado, eu conseguia ouvir ele entrando na casa. Memórias então muito vivas ainda. Então ficou ruim. E eu tenho um certo comportamento de tipo assim, quando dói muito eu saio e eu não quero mais ver aquilo. E aí fui para casa desse primo. E aí uma nova história, uma nova vida ali também, né? Tinha a mãe dele que cuidava da gente, o pai dele, tudo ali.
E só que eu e ele, a gente tinha um relacionamento mais profissional. E esse primo acabou também entrando, queira ou não, isso eu descobri agora, que ele entrou numa figura de pai. Sim. Ele entrou numa figura de pai, porque eu saí do meu pai e teve uma figura. Ele era uma figura forte, né? Um cara agradável, tudo. Então, vamos lá. E a gente estava muito junto nessa época, muito juntos mesmo. E aí fui para lá. Porém, ali passei algumas coisas que eu não me agradou bastante, até pelo comportamento dele, né? Alguns comportamentos assim de querer mandar. Eu sei, hoje vendo, você fala, pô, eu sei que é até pro meu bem, porque tipo assim, não vai fazer isso, que não é legal. É meio que um pai, mesmo se a gente colocar. Mas ali não fez bem. Naquele momento ali não foi legal. Então, não faz isso, não faz aquilo. Vi algumas coisas, tipo, existia até talão de cheque naquela época, né? Não sei se o pessoal lembra ainda aquele talão de cheque. Às vezes eu olhava, por que você foi em tal lugar? Por que você comprou isso? Controlando a sua vida. Peraí, minha vida, né? Então sempre fui muito assim, minha vida. Sempre fui muito assim. E aí a gente não deu. Chegou uma fase aí também que houve um rompimento, não por causa disso, que vai ser um pouquinho ali na frente. Mas assim, não lembro também o tempo que eu fiquei lá, eu acho que foi 1 ano e pouco, também não foi mais do que isso. Meu pai faleceu em 95, 96 a gente já teve um rompimento até da sociedade. E aí teve a outra parte aí. E nós nos conhecemos em 1997, lá para meados aí de julho, agosto, e aí... Sim. A gente foi naquelas suas tentativas de me conquistar. Você deu uma canseira, deu uma vou até me arrumar aqui, porque deu uma canseira que eu falava pra você. E a gente começou a namorar, bem, né? Começou a namorar ali em novembro, mais ou menos, de 97. Mas acho que é importante a gente falar... só pincelar meio rapidamente que você teve um relacionamento, ambos tivemos, eu também namorei um rapaz por mais de 1 ano e pouco, você namorou uma moça também, e o quanto que, infelizmente, essas relações que os adolescentes têm, que jovens têm, que a gente pensa que não, mas aquele famoso primeiro amor, que depois que a gente casa, tem filhos, descobre o que é amor de verdade, que é quando você tem os boletos para pagar as contas e você continua junto, isso é amor. né? Nas dificuldades e dores. Dos antigos, o resto é fogo de palha. Mas a gente acaba vivendo algumas experiências que, 20 anos depois, eu falo, não acredito como aquilo que a pessoa viveu lá atrás ainda reverbera aqui, ali. Você não acha e não percebe. Você não percebe que verdade. Tem algum problema em relação a isso. Sim, durante esse tempo, né, bom, meu pai faleceu ali em 95, aí eu trabalhando, né, eu tinha uma danceteria na época, né, esse negócio que eu tinha com meu primo era uma danceteria. Então a gente trabalhava na danceteria, em rádio, então tinha uma vida bem ativa em relação a isso e tinha bastante amizade, tinha as paquerinhas, tinha várias coisas que aconteciam aí. Eu tinha namorado não, paquerado uma menina que acabou não dando certo, porém eu fiquei próximo da prima dela, que é essa menina. E a gente começou a ter um relacionamento de amizade mesmo, batia papo, até saía junto, mas amigo mesmo. Até que um dia... Enfim, resolvemos ficar junto ali. E aí começou um namoro mesmo. Começou um namoro e eu sou muito intenso. Eu sou uma pessoa muito intensa. Eu me entrego de cabeça em tudo. Então eu fui com tudo, né? Só que sem conhecer a pessoa, sem entender, sem ver como que ela era, as qualidades, os defeitos da pessoa que você vai vendo ali também. Apesar que é importante, o namoro é importante por causa disso também, né? Para você ver. E aí eu fui vendo alguns comportamentos que não me agradavam também, né? E para ser até breve nisso, que acabou numa traição, né? Ela acabou me traindo e aí a gente acabou se separando aí também. Óbvio que isso eu levei para o nosso casamento, infelizmente, né? A gente acha que não, bota debaixo do tapete. E assim, se você parar para pensar, a traição é uma espécie de abandono. Também. Então eu tive o abandono lá da mãe, tive o abandono do pai, tive as rupturas com as famílias. Então, sim, foi uma vida de abandonos, mesmo que eu não percebesse. Hoje que eu tenho uma visão diferente devido a terapias, até a busca que a gente vai abordar um pouco mais para frente aí também, do que fez com que eu enxergasse isso também. Porque a gente não enxerga, não tem como enxergar. Houve essa traição, óbvio, a gente sofri bastante, mas bola pra frente foi. E aí chegamos em 97. Aí encontrou uma menina bichada, problemática. Pra mim não era, filho. Passou uma moça, sorriso bonito, bonitona. Mas é engraçado, assim, porque a gente tem
Óbvio, você teve outro relacionamento, eu também tive. Mas quando eu bati o olho em você ali, olhei, e aí a gente fala que é Deus, e é Deus. Eu não acredito que é outra coisa. Sim. Eu olhei, eu falei, eu vou casar com essa menina. Eu nem te conhecia. Eu nem te conhecia. Eu via, ok, é bonito você quer casar, normal, mas tipo assim, o casar pra mim era muito forte. Sim. Ainda porque eu não queria nem namorar. Eu saí de Tava uma ferido. Sim, eu saí de uma condição que eu queria nem saber. Né? Ali era só realmente, vou curtir, não quero nem saber. E de repente, vou casar com essa menina. Eu falei, gente, que coisa... É Deus que nos uniu. Sim. E aí começamos a nossa história, né? Que agora é a próxima parte. E aí eu vim também com as minhas bagagens e com toda a rejeição que eu tinha, vivi rejeição desde o ventre da minha mãe. Você que não conhece a minha história pode conhecer através do canal Roberta Sara, tem meu testemunho, todo lá, livros, enfim. E o que acontece? A gente acaba também, até sem perceber, reforçando a ferida do outro, e a gente descobriu isso recentemente. Então, quando você veio todo apaixonado, na minha visão, adolescente, que nunca tinha experimentado de fato alguém que gostasse de mim, porque eu era acostumada a correr atrás dos meninos, e a famosa coisa de ser rejeitada, então a gente busca ser rejeitada novamente. Enfim. De repente vem um cara com flores, eu nunca tinha recebido flores na minha vida, tão romântico, com tanto papo, que você, como disse, é bom de papo mesmo. Papo entregue, né? Eu sou intenso. Né? E eu tava ficando com um rapazinho na época, tal, que também não tava nem aí pra mim, mas aquele autossabotador. E eu também cometi um grande erro logo no início do nosso namoro, de terminar o namoro depois falando, não sei muito se eu quero e tal. E isso também, o que fez? Tocou de novo na sua ferida de, a qualquer momento exatamente, ela vai já tá agora, então, por mais que você voltou e você, né, tanto que eu falei, tudo bem, né, quando ocorreu essa ruptura de novo. Acho que eu não quero mais, acho que eu não tô, você tá muito apaixonado. Eu falei que não tava. Usou a tática, não. Não tanto apaixonado, não. Tava querendo fazer dar certo, né? Eu queria fazer dar certo, queria namorar, mas ok, tudo bem, segue sua vida, né? E aí, graças a Deus, você se arrependeu ali e voltou. Sim. Só que aí quando você volta... Você já foi com o pé atrás. Acionou o gatilho. Com razão. Acionou o gatilho ali já. Então, ok, eu me entreguei novamente... Só que já não era aquele primeiro, já não era da mesma forma, isso inconsciente, porque a gente não percebe. Porque ok, ali eu já tinha uma paixão por você, eu queria sim me entregar, só que aí ficou aquela travinha, né? Falou, não se entrega tanto, senão você vai se lascar. Então ficou nisso, não se entrega, senão vai dar ruim. Vai te abandonar. Tanto e por outro lado, eu sentia como que se fosse essa pressão em cima de mim, né? Como que se fosse excessivo. Sim. E aí, essa coisa excessiva, a gente fica... será que eu quero isso? Tô me sentindo sufocada. E aí começa a vir as dúvidas. Então, olha que ciclo desastroso, vamos dizer assim. Né? E foi intenso. Tanto que em 6 meses nós namoramos, noivamos e casamos em 6 meses. Acho que deu 7, rápido. Né? Novembro, a gente casou em junho. Mas foi muito rápido. 7, 8 meses. Foi isso. Uma avalanche de coisas assim. Mas aí fomos, acredito que a gente teve muitos momentos bons, né? Muitos. Assim, o começo também, por mais que aquela paixão que não deixa a gente ver as coisas ruins, ela cobriu. Então isso foi importante também. Porque nós nos divertíamos bastante, era muita risada, né? Não tinha esse lado, que nem você falou, o lado bichado, não tinha. Não parecia, né? Não aparecia, não é que não aparecia ali, porque até então, você contar de algum problema, que era o que acontecia, ok, e ainda? Então, eu acho que para mim foi bem válido. Foi. A forma que aconteceu foi inusitada, mas foi, poxa, como não foi válido, né? Sim, 27 anos de história aí. Foi maravilhoso. Enorme, só nos faltou realmente a sabedoria, mas a gente só vai encontrando sabedoria na estrada da vida, natural, não é verdade? E depois, assim, a gente passa aí, tivemos nossas filhas, trilhamos nossos caminhos, que depois a gente pode gravar outros podcasts para contar histórias com empreendedorismo. Dá pra ficar um ano de história só em algumas coisas. E em exatamente. E em 2012, então, nós vivemos uma crise no nosso casamento, porque aquela coisa, a gente vai colocando tudo para debaixo do tapete, você desenvolveu comportamentos excessivos, eu também desenvolvi os meus comportamentos em defesa, então a gente estava naquela fase que a gente não conseguia se entender. Você falava uma coisa, eu entendia outra, vice-versa. E Deus me chamou para um processo de transformação ali em 2012, onde eu vivi uma depressão profunda e tal. E você foi um instrumento de Deus para trazer algumas verdades. A verdade dói. E eu acho que a parceria de casamento ela é feita
como uma estrada mesmo, sinuosa. A gente vai vivendo momentos alegres, felizes, de passeios, de viagens, de férias, vamos dizer assim, e outros momentos de chuva, de tempestade, onde a gente ali não consegue enxergar nada com aquele retrovisor ali, com as questões. Eu gosto muito de trabalhar com essa analogia. E aquele momento, eu acho que foi isso, quando eu consegui, com a graça de Deus, usando a sua vida, para trazer para mim o quanto eu precisava de uma mudança. E aí eu me coloquei nesse caminho de mudança, e foi um longo caminhar que você precisou também ter muita paciência e tal. Por outro lado, à medida em que eu ia sendo curada, transformada, eu começava a ver também alguns aspectos que precisavam ser trabalhados em você. Mas aí é bom você falar um pouquinho como você se via, como era para você como marido, como era para você como pai, a sua visão, a sua versão, porque do nosso lado, meu e das meninas, a gente via você como grosso, como estúpido, como sem paciência, como um homem que tinha muita raiva, que perdia o controle muito facilmente. E a gente nem imaginava a raiz disso que a gente descobriu recentemente, mas para você... É legal você falar isso, porque as pessoas não se veem. E aí, quando o outro vai falar, a pessoa se sente injustiçada, acusada. Você falar como que eu me via? Como uma pessoa normal. Eu me via como uma pessoa normal. Um bom marido, um pai um bom dedicado. Pai, porém, tipo assim, a minha questão com a raiva, com isso, é do meu DNA, eu sou assim. Então, eu sou assim, eu usava muito essa expressão, né? Eu sou assim, eu nunca fui... pra que mudar? Eu tinha isso. Eu mudava em algumas coisas, porém eu era um pouquinho mais resistente em relação a isso, sim. Então, eu me vi uma pessoa normal. É engraçado, porque até então, amo minha esposa, amo minhas filhas, e o que eu tô fazendo é o melhor para elas. Se eu tô sendo bravo em algum momento, é porque, na minha cabeça, é melhor que seja assim. Porém, hoje eu aprendi que é como a pessoa recebe, não é como você fala. Às vezes você tá com as melhores das intenções ali. Até a fase de 2012, onde você teve aquilo... de eu falar as verdades para você, falar a verdade para quem você ama dói também, não é fácil também você chegar para a pessoa e apontar, falar, olha, você é isso, você é assim, você é assado, você precisa fazer, dói. A gente sabe que no relacionamento a coisa mais difícil é você chegar nesse ponto onde você precisa realmente mostrar alguma coisa para a pessoa enxergar. E aí veio a minha vez, quando você e as meninas vieram e apontaram esse espelho para minha cara e falaram, olha, tá ruim, o negócio tá ruim. Em outros tempos, vamos dizer assim, talvez eu olhasse e falava, não, eu sou assim, vou continuar assim. Mas eu venho muito aberto com Deus, comigo mesmo. E aí quando chegou esse dia, que vocês falaram para mim, falaram, olha, não dá mais, né? Tipo, ou você muda ou não sei o que vai acontecer. Não chegaram a ameaçar e falar, vamos abandonar você. Não foi. Talvez, mas talvez meu subconsciente deve ter batido no abandono. Falar, se eu não mudo, eu também vou perder. Então, pode ter sido. Também pode ter sido. E aí... Eu acho legal falar desse processo vamos lá, vamos de que momento você percebeu que você precisava olhar para dentro. Como que começou essa jornada? Pelo espiritual? É engraçado te falar, porque veio por umas partes assim, até me ajuda ali. Acho porque que foi a nossa filha, né? Isso, primeiro foi a nossa filha que se batizou. Nós já frequentávamos igreja, mas aqui a gente conta num outro episódio uma frustração muito grande que você teve com a igreja. Por isso que eu te pedi essa ajuda, porque calha em alguma coisa. Eu também achava que era isso, mas não, eu comecei com o corpo. Porque antes do batismo da nossa filha, eu tinha ido num cardio. É verdade. Eu tinha ido num cardio fazer uns exames. Verdade. E aí esse cardio olhou pra mim, tudo, e aí vamos lá, vamos fazer os exames. Meus exames sempre foram bons. Eu tinha 102 quilos, 103 quilos, estava nessa média, de 100 a 103 quilos. Mas a saúde sempre foi boa, sempre foi boa. Óbvio que não era boa, que a gente sabe agora que a gente tá com a saúde boa, a gente percebe que não tinha disposição, você não conseguia tocar um dia natural, você cansava muito, já acordava cansado várias vezes. Mas ok, nos exames, tava ok, ali tá perto aqui do limite, emagrece uns 2, 3 quilos aí que vai dar tudo certo, você vai estar bem. Só que aí ele já me conhecia, já tinha um relacionamento com ele, então ele olhou pra mim e falou, olha... Paulinho, né? Deixa eu falar, Paulinho, seguinte, cara, tá tudo bem e tal, mas até quando você vai brincar com isso? Parece uma frase besta, né? Até quando você vai brincar com a sorte? Essa foi a frase dele. E aí eu, ok, doutor, né? Vamos 46 anos você tava? Porque foi em janeiro, foi bem pertinho de completar 47 anos. Isso.
E aí foi, tanto que a nossa mudança houve justamente quando eu estava fazendo os exames com ele. Não sei se você lembra, Foi, a nossa mudança de cidade. geográfica. Isso. E ao mesmo tempo estava acontecendo esse negócio com a Lavínia. Engraçado que foi tudo ao mesmo tempo. A nossa filha estava indo para a igreja, estava conhecendo a igreja que nós frequentamos hoje. E eu estava nesse processo com o médico também. Então, por isso que eu não sei te dizer mais ou menos quem que foi primeiro ali. Mas foi meio que junto, espiritual e corpo. Isso que eu queria chamar a atenção, corpo. Porque a partir do momento que eu comecei a pensar nisso, já começou a transformação aqui dentro. Já começou uma transformação aqui. Vou falar por partes, tá? Eu vou começar pela parte parte espiritual. Vamos lá, vamos começar pela parte espiritual. Nossa filha conheceu a igreja da cidade que nós mudamos. E aí e aí fomos conhecer, né? Fomos conhecer. Chegou no dia do batismo dela lá. Não, eu já tinha ido, acho que uma vez antes, se eu não me engano. Sim, acho que já tinha ido. Eu já tinha gostado e a segunda vez... E vale dizer aqui que eu estava meio fechado para essa parte. Você tinha sido ferido. Sim, eu estava bem fechado, não queria saber de igreja, ou seja, meu relacionamento com Deus sempre foi um relacionamento muito aberto, muito eu e ele. Eu sei as peculiaridades de Deus na minha vida. Tanto que ele fala comigo no chuveiro, totalmente diferente. E aquele falar da impressão, aquilo que você sente mesmo. Então, chegamos lá, gostei, aí já gostei do pastor, né? Graças a Deus temos amizade hoje aí, consegui ter um relacionamento legal com todo mundo ali, e aí começou uma abertura, e eu também comecei a me entregar para Deus, eu falei, bom, vamos lá, vamos mudar algumas coisas aqui dentro, né? Começou a cura daquela ferida Sim, na questão sim. espiritual e... Sim. Paralelo essa abertura sua para mudança corporal. Sim. E aí, ao mesmo tempo, comecei a pesquisar na cidade onde nós mudamos se tinha algum médico que cuidava dessa parte de emagrecimento, né? Eu falei, bom, preciso fazer um check-up, né? Vamos fazer um outro check-up, vamos ver se tem alguém que consegue aí fazer alguma coisa melhor. Procurei, até que encontrei pela internet, bendita internet, né? Deus criou a internet, Deus criou o Instagram, gente, não vem com essa que não foi Deus. E aí, olhando ali, falei, bom, vou nele, vamos ver o que é. Pesquisei, eu trabalhei como propagandista um bom tempo também, então fiz uma pesquisa também para saber se o médico, né, tinha algumas coisas ali. Fui lá, fiz a consulta com ele, tudo, senti firmeza, gostei, ele deu o andamento, vamos lá. E na saída já do médico, já comecei o tratamento ali, no mesmo dia, que faz uma soroterapia, faz algumas coisas ali. E aí eu mandei uma foto, né, para o pessoal no grupo, eu falei, aqui eu estou enterrando o velho Paulo. Realmente ali eu tenho como marco. Ali realmente foi um novo nascimento integral, corpo, alma e espírito. E eu não imaginava que seria tudo, porque na minha cabeça ali eu acho que seria só o corpo mesmo. Então tive uma analogia ali do meu corpo sendo enterrado e saindo um outro dali. Mas não, saiu realmente um corpo, alma e espírito novo. Dali saiu uma coisa totalmente nova. Mas para mim me entregar foi difícil. Não foi uma coisa tão fácil assim, porque a minha mente sempre dizia que que era assim, que tava tudo bem, que ser gordinho também não tinha problema. Ah, pra quê? Ah, já tô velho, pô, 48 anos, pô, velho, né? Agora que eu tô me considerando novo. Tá começando a vida agora. Então você pensa, não, pra quê? Ah, vou comer mesmo, né? A vida é uma só, amanhã posso ir embora. Só que a verdade é que quando você tem esse pensamento, você tá doente. Você não percebe, porque a doença ela cega. E você que gosta tanto de viver, que brinca falando que vai viver até os 130 anos, Brinca e eu falo não, que eu vou filha. esperar lá no céu. Brinca não, eu vou. Mas vou esperar bonito, uns 50 anos. Eu vou e que fique registrado nesse podcast aqui. Se eu morrer antes disso, pode colocar lá no meu túmulo. Foi a contragosto. Pode colocar lá, sem dúvida nenhuma. Porque eu gosto muito da vida, eu acho que a vida é uma oportunidade para você... Você pode viver tantas vidas. Tantas vidas. Não é coisa várias... Não, várias vidas na sua vida. Você vive porque você viveu várias vidas na sua vida. E assim, as coisas mudam. Sim. As coisas mudam. Né? A gente ouvia muito do nosso antigo pastor lá que falava, ok, tá ruim, mas fica vivo que vai mudar. É verdade. Fica vivo que a situação muda, ela muda, mas tanto pode mudar pro bom pro ruim, que o ruim pro bom. A vida é assim, a vida é cheia de vales, então não tem jeito. E olha que loucura, né, isso, você de querer viver tanto e ao mesmo tempo um autossabotador
absurdo que fazia com que você não praticasse atividade física, Sim, não cuidasse total. da alimentação. Você Total. era zero. Tanto Sim. que eu comecei já uns 5 anos antes de você, nada muito, né? Hard, vamos dizer assim, mas de pouquinho, fazendo uma caminhada. Amor, vamos fazer uma caminhada? Hoje eu não vou. Tinha que pegar a marra, você às vezes reclamando. Não. Sim. Então foi uma obra de Deus. Sim. Eu que estou casada com você há 27 anos, posso dizer, tanto corpo como alma como espírito, foi uma obra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que ele é que convence o homem, né? Então aí, mulheres, a dica para vocês, não vai tentar fazer as coisas na força do seu braço, é com sutileza, com sabedoria, com muita oração, e o Senhor faz, o Senhor vai convencendo. E aí você começou a gostar, né, amor? Porque hoje você tá um gato, eu falo, só meu, claro, muito 30 obrigado. quilos eliminados, trocou todo o guarda-roupa, não teve jeito. Sim. Foi uma... E aí até é engraçado a experiência, né, daquele dia que a gente tava tirando as roupas do guarda-roupa. Você falou assim, gente, que Esquisito. estranho. Como foi? Esquisito. Foi estranho. Aquela Foi sensação estranho. de que era Eu uma não sei, pessoa mesmo que não era mais você. Sim. Uma coisa esquisita. Se você olhar, nossa, eu cabia nessa roupa. E é engraçado porque eu já tive uma experiência de emagrecimento lá atrás, né? De 14 quilos, que não é pouco também. É verdade. Não é pouco. Só que eu voltei muito rápido. Por quê? A mentalidade não mudou. Estava na mente, o segredo estava na mente. Óbvio que um bom médico acompanhando Sim. faz a diferença, uma boa equipe ali com você, que tá te acompanhando, tá vendo, realmente tá te cobrando em alguns momentos ali no que você precisa fazer. Você na academia, você ter um personal faz Sim. totalmente a diferença. Eu sei que muita gente não, de repente não pode Sim. ter isso, tudo, mas pô, sempre tem um amigo ali que pode ajudar em alguma coisa. Sempre tem alguém tem um amigo que já fez educação física ou faz alguma coisa que gosta. Gruda nesse cara, vai fazer. É a roda que onde você precisa Eu estar acho que é inserido nessa a roda. decisão e o Sim. empenho. Sim. O empenho, a perseverança Sim. nessa decisão. E alguns compromissos, né? Que você Sim. tem que ser. Tem que fazer esse compromisso. A partir do momento que eu entrei no médico, eu falei, bom, isso aqui não vai me custar barato. Também eu pensei nisso. Isso aqui não vai me custar barato. Eu preciso também Valorizar, fazer valer. Então vamos lá. Então foram as duas coisas também. Eu falei, eu vou, eu Algo que te faço, custe. ok, e vamos lá, e vamos fazer. Então a minha vida também é meio assim. Algumas coisas eu preciso ter algo a mais para eu poder valorizar ali também. Senão, eu acho que todo ser humano, né? Mas eu tenho um pouquinho essa parte aí também. Aí veio a última esfera, que sim, foi a aí emocional. foi o mais difícil, né? Foi. Eu acho Como mais que difícil. era pra você? Academia, eu vou hoje reclamando. Você fala, pô, você conhece o personal, pergunta pra ele, se alguém quiser perguntar, ele vai falar, putz, o Paulo reclama todo dia. Mas eu reclamo brincando até com ele hoje em dia. Hoje né? você gosta até. Eu Ele fala, vamos que... ver. Você fala, não gosto. Isso aí não sei o quê. Ele fala, vamos aí, tá preparado? Eu falo, não. Mas vou e tô indo. E assim, não é o que você quer fazer, é o que precisa ser feito. Então, se eu quero ter uma vida até os 130 anos, eu preciso fazer isso. Então é fácil. E aí o emocional, aí Meu eu Deus. sempre falava e você, e balela, esse negócio de psicóloga, é tudo, né? É tudo pra louco. A mulher sendo terapeuta e o marido sim, criticando a profissão da mulher. Como foi Eu ouvi duas coisas na minha ter vida. que ceder a isso? Que psicólogo é pra louco e psicólogo era tudo louco. Eu ouvi essas duas coisas, né? Eu via dessa forma. Eu achava que não precisava, que era balela, que homem forte não precisa disso e não precisa... É difícil para um homem até ser vulnerável. Sim. Até para mim, hoje, ainda é desconfortável Sim. ser vulnerável, contar algumas coisas, abrir algumas coisas. Mas é isso que faz você crescer. É isso que faz a sua mente mudar. É você entrar em contato com essa vulnerabilidade e você entender por que você não entra nisso. Por que você não toca nesse assunto. E aí você começa a entender e aí você começa a traçar um caminho de mudança. Então, enquanto você não entra nessa parte, parece que as coisas ainda ficam travadas. Parece não, né? Ficam travadas. A verdade é essa. E aí veio a questão da mentalidade. Vamos lá, não preciso. Que foi o dia, né? Foi o dia fatídico onde você e as nossas duas filhas falaram, você precisa buscar uma ajuda, você precisa mudar, senão não vai. Vale ressaltar que, tipo assim, eu nunca fui um marido agressivo. Porém, eu fui agressivo nas palavras. Sim. Então, emocionalmente. Emocionalmente, eu era louco. Shrek. Eu era o louco. Um Shrek. A gente fala que não, mas quem era o louco é a pessoa que ia de 0 a 100. Quantas pessoas que não estão ouvindo a gente aqui, estão vendo a gente, que não é. Fala, mas é normal, do meu DNA. Né? Sei lá, sou descendência italiana. Eu vou de 0 a
Enfim. Mas o que eu causo no outro, Sim, né? aí que grande tá. a questão aí que eu tá. causo É você no entender outro. o outro, aí você passa a se observar de uma forma diferente, a se analisar. E sim, com bons profissionais você também consegue melhorar isso. Consegue melhorar. Não que isso aqui tá dentro de mim. Tá dentro de mim, mas ele precisa ser controlado. Né? O bichinho precisa ser amarrado ali. Você precisa segurar ele e falar, bichinho, fica aqui até adormecer e ele não viver mais. Mas tá, porque sim, existe o DNA, existe as emoções que estão ali, existe o momento que você precisa também ser um pouco mais agressivo, um Sim. pouco mais. Sim, precisa. É Mas você aprender onde canalizar essas forças. Isso, aprender o controle. É o que eu venho aprendendo, é canalizar e aprender a controlar. Fala, poxa, minha mulher, minhas filhas não merecem isso. Tem algum momento que vai precisar ser um pouco mais firme nas palavras? Sim, vai precisar. Mas tem o jeito de ser firme sem ser agressivo. Sem ser agressivo. É diferente. Eu não tinha essa diferença. Firme é diferente de O agressividade. firme pra mim era ser a voz Porém, mesmo. a gente sabe o porquê disso. Vamos né? tocar Chegamos disso. Mas aí vamos lá, eu conheci a nossa psicóloga, né? A nossa terapeuta, que um amor de pessoa, que foi através de você, através das nossas filhas, e aí chegou a mim. E aí quando eu fui, a primeira vez para passar com ela, eu já tive um sonho no local que eu ia só de cueca. Eu entrava só de cueca. Então eu já entendi ali, pô, é para vulnerabilidade. Isso, a minha, eu sei que tem outras interpretações disso, mas a minha interpretação ali, que eu acho que é a principal, Sim. foi, pô, eu preciso me despir. Entra nu. Entendeu? E foi isso que fez diferença no seu processo, você se lançar. Porque eu falo como terapeuta que atendo tantas pessoas, as pessoas que estão resistentes, que elas não querem acessar as histórias de vida e mergulhar, a gente não consegue avançar, porque não é o profissional nesse caso. Então você tá de parabéns, porque você realmente foi e também assim, vou fazer valer esse tempo. E desculpa a sinceridade, né? A pessoa que faz isso é besta. Desculpa a palavra, porque tipo assim, poxa, você já está dedicando ali, entre aspas, seu tempo. Você tá ali, você perde, entre aspas, um tempo que você vai passar ali na frente daquela pessoa. Aquela pessoa também, tudo bem que ela tá recebendo ali, ou seja, você tá perdendo seu tempo, tá perdendo dinheiro, que às vezes você tá pagando, e também tá fazendo a pessoa perder o tempo dela. Então, poxa, vai, entrega o que tem para entregar. A pessoa pergunta, não fica com rodeio, fala. Ok, de não lembrar, existe o processo terapêutico onde você vai acessar algumas memórias. Porém, também tem aquelas coisas que você já precisa falar, que você já sabe. Você só não quer, você fica ali segurando. Fala, não quero falar isso, porque isso, não sei o que. Eu acho que não tem nada a ver, e às vezes tem tudo a ver. Às vezes uma coisinha que você fala, não, isso aqui é besteira, a gente tá um negócio. E no processo terapêutico, você acabou descobrindo um trauma da sua infância, que você não tinha acesso a isso. Muito delicado, um assunto muito delicado. E será que você poderia, nesse momento, trazer para algumas pessoas, talvez seja ali um encorajamento e um incentivo para que muitos homens também, que às vezes passam por isso e que calam essa dor por vergonha ou por constrangimento. Então eu acredito que acessar isso foi encontrar a raiz da raiva, a raiz daquilo que era disfuncional. E como você hoje, eu posso dizer, é outra pessoa. Então, você pode trazer para a gente aqui um pouquinho? Eu sei que é um assunto bem delicado, mas eu creio que tem um propósito. Nesse processo com a psicóloga, nós viemos conversando, acessando algumas coisas e foi desbloqueada uma memória minha. Não sei te dizer, eu acredito que os 8, 9 anos, pode ser até 10, não sei, entre 8 a 10 anos, mais ou menos, de idade. Eu estava na casa daquela prima, a gente na rua, na verdade, né? Brincando de futebol ali e tal, jogando. E a partir de uma perda ali do jogo, quem perdesse tinha que pagar uma prenda, hein? Mais ou menos isso. Eu e mais 2 pessoas, não recordo tudo, mas eu lembro da situação de pessoas me segurando e levando eu para sentar no colo de um rapaz aí que era, sei lá, muito mais de 18 anos ali, e não só sentar no colo, realmente uma pessoa sofreu uma violência ali no momento. E isso com certeza despertou, porque assim, o fato das pessoas pegarem a força, você não conseguir e você ir lá. Lembro das pessoas rindo ao redor. Molecada. Sim. Então, tudo às vezes que você acha, mas não tem nada a ver, molecada, não sei o quê. Não é bem assim. Fica registrado. Não é bem assim. Fica registrado. Ou seja, para mim, na minha mente passou, ok. Sofri alguns abusos depois emocionais também que foram
Porque aí você fica com medo também, né? Tinha um rapaz que eu morria de medo. Quando eu ouvia que ele chegava, ele tava chegando alguma coisa, eu travava, não sei por quê. Eu nunca fui ter medo de pessoas, mas pum, travava. Então, e ele também vinha, me batia, às vezes, né, ameaçava algumas coisas, até que esse aí eu enfrentei um dia e ok, e passou. Mas a situação ali dessa situação em si foi uma situação de vergonha. Vergonha, Não, e raiva. uma violação à sua infância, violação ao seu corpo. E olha que loucura. Violação à infância, ao corpo, à masculinidade, Exato. Né, a tudo, porque queira ou não, você fica numa posição de defesa. Né, com tudo. Você fica ali, opa, peraí. É mais ou menos assim, já é difícil você ser agredido. Mas ainda aí não, né? Pô. Exatamente. Então, tipo, e uma criança. Exatamente. Uma criança. Isso, assim, eu acredito que isso não deveria acontecer com ninguém. Ainda mais com uma criança. Sim. Ainda mais uma pessoa com 18, 19 anos, sei lá quantos anos, se sujeitar a isso também. Porque para mim o podre da história é essa pessoa. O podre ali era ele, né? Eu acho que a situação de vergonha é ele. Então... Aí a partir daí... Foi pancada. Eu imagino, e até quando você contou pra gente, levou umas 2 semanas. Sim. Primeiro você acessou isso em terapia e já foi aí perto dos 48 anos de idade. Sim. Olha, gente, que coisa. Sim. Memórias que ele nunca a gente imaginou. Bloqueia, né? O cérebro. Porque eu ficava pensando, da onde vem tanta raiva? Meu Deus, da onde vem tanta raiva? Já tinha tentado tudo. Achava que era a mãe, achava que era o pai. A perda da mãe, ficava... Buscando, tinha um pouquinho ali, sim. algumas coisas, mas essa mais agressiva e violenta e disfuncional era realmente dessa violência que você sofreu. Então você também respondia, principalmente quando o seu inconsciente entendia que estava sendo forçado a algo. Então, sabe, mulheres, aquelas coisas que você pede pro marido fazer e o marido às vezes vai rabugento, xingando. 0 a 100 por nada, às vezes, né? Às vezes tem alguma coisa aí, né? Então você... tinha dificuldade também quando trabalhava, as pessoas cobravam você. Então, todo mundo que te obrigava a fazer algo ou que você entendia, não era nem que alguém estivesse te obrigando de uma maneira negativa, mas que o teu inconsciente entendia. Tipo, eu não quero fazer isso agora. E aí entrou naquela revolta mesmo, de ninguém vai me obrigar a fazer por causa do abuso. Sim. Que loucura. Então, entender isso trouxe a resposta, você conseguiu compreender a raiz e a origem disso. Sim. E aí foi um processo. Sim. Um processo, porque esse início, como foi para você, assim... hoje você sabe que você teve uma dificuldade até na aceitação disso. Tipo, é como que... não me afetou. Lembrei, ok. Não foi nem dificuldade, foi pelo meu comportamento, de tipo assim, deixa pra lá, eu sou muito assim, tipo, aconteceu, ok, perdoa e vai. Eu sou muito desse, de não ficar mexendo né, no que já passou. Só que tem coisas que precisam. Tem coisas que precisam e você vai descobrindo isso no meio do caminho também. Então, sim, ali no momento, tanto que eu não me emocionei. Eu descobri isso, né, olhando para o menino assim, se você fica triste, você tem uma certa revolta ali no momento, mas não trouxe isso para minha atualidade. Então, eu deixei lá e falei, não, ok, não me afetou, não me afeta, né, entre aspas. Até que... a gente ganhou o ingresso de um evento. Participamos de um evento e nesse evento onde tinham alguns desbloqueios, vamos dizer assim, e acabamos acessando essa raiva. E realmente eu pude entender que realmente essa raiva estava toda ali. E colocar para fora. Então, olha que interessante. Você olha a importância da gente compreender. Eu preciso olhar para minha história de vida, não é para ficar lá. O que você viveu não é para te definir, mas ele explica o porquê que você se comporta de alguma forma que está te prejudicando. Sim. Quando ele compreendeu tudo isso, depois que eu acessei isso, eu ainda preciso entrar em contato com esse sentimento. Que tem muitas pessoas que anulam essa parte. Sim. Então, entrar em contato com esse sentimento também, isso, claro, depende do impacto. A gente está falando aqui de uma violência sexual que ele viveu, então é algo muito profundo. Quando eu acesso esse sentimento, há o desbloqueio e há a cura mais completa. E um detalhe, onde você é livre. Aí que tá um detalhe. Você não vai saber, às vezes, que você tem um sentimento em relação a isso. Aí que tá. Porque eu não tinha. Exato. Não tinha um sentimento. Então, eu só descobri na hora que foi acessar que eu descobri que tinha ali. Exatamente. Só na hora que foi acessar. Não foi, não, ok, terapia, perdão, deu ok, funcionou ali. Pra mim tava tudo certo. Só que, por quê? O sentimento pra mim não vinha. Não vinha. Aí na hora que acessou a situação que houve ali,
que veio, aí veio, buscou mais centenas de coisas ali nesse momento ali que precisava ir para fora, né? Toda a raiva, todo o abandono, tudo não sei o que Olha, foi tenso ali o negócio, mas acredito que tenha resolvido. quem sabe teremos um livro. Roberta Sara vai ser Roberto Sara? Não, Brincadeira. não. Quem sabe teremos um livro com essa história um dia. Eu creio, amor, e vou, né, aqui trazer isso, que não, assim como eu vivi muitos traumas também, não que Deus desejasse. Mas eu quero te agradecer pela sua coragem e vulnerabilidade de poder permitir que aquilo que você passou, as dores, os traumas, o pecado que cometeram contra você, hoje possa ser ferramenta para ajudar outras pessoas. Então, antes da gente ir para a nossa parte final aqui, o bate-bola, o jogo rápido, eu queria que você deixasse a sua mensagem. Qual a mensagem que o Paulo carrega hoje? A história de vida dentro daquilo tudo que hoje você tem sido, o homem que você tem se tornado, que eu tenho muito orgulho, que eu tenho muita alegria, que eu vejo o poder e a graça de Deus e a bondade dele mesmo manifesta na sua vida. Então, qual seria a mensagem que você quer deixar para a audiência, para as pessoas dentro dessas histórias que saram? Bom, dentro desse primeiro episódio Pode do olhar programa, ali se quiser para a câmera. Dentro desse primeiro episódio aqui, que eu acredito que você, já com o alcance que você tem, muitas pessoas vão acabar assistindo e descobrindo essa parte minha que eu nunca abri para ninguém. Que eu não sabia, e depois que eu sabia, jamais eu queria contar para alguém, que é natural. Mas assim, você homem que está aí assistindo, eu vou falar para você, homem, não para as mulheres nesse caso. Seja vulnerável. É difícil, é desconfortável. A masculinidade ela está muito além do homem, do macho, vou fazer isso, aquilo. E por trás disso devem ter coisas. Até essa masculinidade excessiva pode ser alguma coisa lá atrás que aconteceu que você até acha normal. Ah, era brincadeira de criança, era não sei o quê. Então busque ajuda e busque também a espiritualidade, busque aí, no nosso caso aqui, né, busque lá um pastor, um padre, o que você crê, aí vai lá, busque trabalhar isso, busque trabalhar a mente. Sim, terapia é bom, não é só para louco, terapia é bom, faz bem, faz muito bem. Óbvio, um bom terapeuta também procure. Foi um, não gostou? Vai em outro, uma hora você vai achar, não tem problema, você vai achar, uma hora você vai achar alguma pessoa. E cuide do corpo. Cuide do corpo, porque é engraçado. E o falar aqui me remete ao quê? Quando você emagrece, aí vem uns parentes, a primeira coisa que chega lá fala assim: nossa, você tá doente? Eu falo, caramba, eu tava doente quando eu tava gordo, não agora. Então, meu Deus do céu, vida, gente. Muita vida. Então, procure, vá fazer isso. Eu acho que é o melhor conselho que eu posso deixar para as pessoas. Olha, sem palavras, eu quero realmente agradecer o teu carinho, eu quero agradecer aqui a tua energia, a tua entrega. E eu quero fazer uma brincadeirinha com você pra gente terminar de uma forma leve, já que os episódios às vezes são pesados por causa das histórias de vida, mas o que importa é sempre como termina. A Bíblia diz que não importa como começa, mas como termina. E eu tenho visto que nem terminou ainda, porque ainda faltam pelo menos uns 70, 80 anos, né? 130 é o início. Mas assim, eu tenho visto que realmente você já tem sido uma pessoa transformada. Então tem muito mais aí para vir de coisas boas e de coisas leves, né? Então a regra aqui desse jogo rápido, bate-bola, é assim: eu te dou uma palavra, você respira, não pensa muito, mas fala a primeira imagem que vem à sua mente ou a primeira situação, tá? Infância. Feliz. Perda. Triste. Medo. Perda. Esperança. 130 anos. Eu não suporto. Gente falsa. Não vivo sem. Você, meu amor, é uma cantada, mas é uma cantada das boas, ou não, né? Mais ou menos. Não vivo sem Deus. Porque nós somos falhos e morremos. A partir dele, eu estou com você. Ele está sempre conosco. Pior momento da minha vida. A primeira, a perda da minha mãe. O que você mais gosta em você? Minha resiliência. O que você menos gosta em você? Minha procrastinação, que eu estou tentando derrubá-la. Uma palavra que o definiria? Insistente. Se você pudesse fazer algo diferente no passado. Meu Deus, um monte de coisa. O que você faria? Uma coisa só.
Um monte de coisa. Um monte. Apesar do passado ter construído quem eu sou hoje, eu não... Relacionamento anterior ao seu não teria entrado. Teria que... O nosso foi tão especial porque, para mim, ele é o primeiro e único. Então, não teria entrado em outros. Tá por mais que eu apaixonado. por mais que eu disse aqui, né? As coisas que trouxeram essa bagagem ruim também pra gente. Então, eu não traria essa bagagem ruim com isso. Acho que seria aí. E aí outros negócios não entraria. Tem tantas coisas também. Sim. Vai falar um só é difícil, né? Se tivesse a máquina do tempo, eu ia lá e zerava tudo. Ai, mas vamos lá. Agora tem um quadro especial que é a oportunidade do convidado fazer uma pergunta para a entrevistadora. Tá. Então, faça uma pergunta que você queira para mim. A pergunta que eu mais quero fazer para você é se você topa casar mais 50 anos com esse novo homem aqui. Oh, meu Deus, com certeza! Não dá nem para pensar. Essa pergunta foi fácil. Foi fácil, não dá nem para pensar. Eu nem rápido. pensei. É rápido. Meu amor, muito obrigada. Obrigado. Que Deus Eu que abençoe a sua vida. Que Deus continue trilhando juntamente com você nessa jornada, nesse processo. Com certeza Ele tem te iluminado. Eu tenho muito orgulho e muita alegria de ver o homem que você tem se tornado. Obrigado. E para você, mulher, que está talvez vivendo uma fase difícil no seu casamento, que você pensa em jogar a toalha, não faça isso. Antes de você buscar primeiro cura para você, vamos recapitular aqui. Primeiro eu busquei cura, primeiro eu busquei olhar para o que precisava ser curado em mim, depois foi a casa. Então é a partir de nós para e ser ali no nosso lar. Busque ajuda espiritual, busque ajuda terapêutica e também depois se coloque nesse caminho para ajudar outras pessoas, para compartilhar também a sua história. Eu espero que esse episódio ele realmente tenha impactado a sua vida e eu te peço apenas um favor: compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas, homens, mulheres. Eu tenho certeza que essa mensagem ela carrega um poder profundo de transformação e de cura e que essa primeira história aqui vai sarar muitos corações em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo episódio. Deus te abençoe.